Bom dia, amigos do turismo. Na matéria de hoje, o assunto que vamos tratar é balneabilidade das praias de São Luís. E para falar sobre isso, eu estou aqui hoje com o consultor Márcio Vaz, que vai nos esclarecer algumas dúvidas a respeito disso. Márcio, como é realizado esse monitoramento da balneabilidade das praias de São Luís? O monitoramento ele segue uma metodologia internacional, também adotada no Brasil em estados como São Paulo, e essa metodologia está sendo utilizada aqui. Basicamente é um monitoramento semanal nos dias de maior uso da praia e em situações consideradas extremas. Que situações seriam essas? Maré baixa e num dia de domingo. Então a coleta é feita todo domingo à tarde e essa coleta semanal, a partir de 5 semanas de dados, se identifica se as praias estão próprias ou impróprias. Então, se de 5 leituras, 4 estiverem favoráveis, a praia é considerada própria, e se dessas 5 leituras, mais do que uma estiver imprópria, então a praia é considerada uma praia imprópria para banho, não é interditada, ela é uma praia imprópria para banho. E essa questão do ser imprópria é ação de potencial contaminação, riscos da saúde. Então, não necessariamente é uma garantia de que as pessoas vão ficar doentes ou que as pessoas vão ter algum problema, mas é uma espécie de orientação e prevenção de risco. Eu tenho percebido, ao acompanhar os laudos, que a foz dos rios que desaguam nas praias sempre estão interditadas. Por que a foz está interditada, mas as praias próximas geralmente não estão? É uma questão muito interessante porque a contaminação do esgoto, ela vem a partir de terra firme, que são os esgotos gerados nas nossas casas, nos conjuntos e nos bairros. Então, esse esgoto ele é trazido pelos rios até as praias. Então, por isso, os rios em bacias hidrográficas que não tenham um sistema de tratamento de esgoto adequado, então esse esgoto ele vai ser levado pelo rio para a praia. E chegando na praia, ele vai ser diluído no mar que tem um volume de água muito maior do que esse rio que trouxe o esgoto. A diluição ela não é instantânea, mas a diluição ocorre sem dúvida. Então, quando você tem um rio poluindo, sendo lançado no oceano, esse rio vai dissipar sua poluição em algumas centenas de metros. Então é possível que, sim, um rio esteja poluído e a 300, 400 metros de distância, as estações que são feitas de 1 em 1 quilômetro mais ou menos nas praias, elas não necessariamente irão registrar a poluição trazida pelo rio. Quais medidas deveriam ser tomadas para que esse problema fosse sanado? Bem, existem medidas de curto, médio e longo prazo. Medidas de longo prazo seria a cidade inteira ter o seu sistema de coleta e tratamento de esgotos. Então, isso é a garantia de que nós não teríamos grande parte da poluição que hoje nós temos nas praias de São Luís. A médio prazo, também tem uma questão de fazer com que sistemas que já existem operem de forma mais eficiente. A questão de fiscalização. Por exemplo, São Luís, muitas vezes, como é o caso da Lagoa da Jância, ela tem uma rede de esgoto e essa rede de esgoto não é utilizada pela população. A população conecta esse esgoto numa rede de drenagem de chuva. E isso é uma questão que, mesmo tendo uma rede de esgoto, o esgoto não está sendo tratado. Então, isso é um exemplo de médio prazo, que a fiscalização eliminaria, e a curto prazo são questões de bom senso. Porque as pessoas vão às praias e frequentam bares que às vezes não tem banheiro, que às vezes não tem condições de higiene. Então essa contaminação pontual de pontos de lançamento ilegais, de bares que não têm condição de infraestrutura, tudo isso contribui para uma questão de vulnerabilidade de praia. Agora é importante deixar claro também que o esgoto ele não é a única fonte de contaminação. A água da chuva ela lava toda a terra firme e essa água é levada para o oceano. Então, depósitos de lixo, criação de animais domésticos, uma vacaria, o porco criado solto, o animal, o cachorro na praia. Então, tudo isso são fatores que contribuem menos, é claro, do que um esgoto que é trazido pelo rio, mas também são fontes potenciais de contaminação. Então, na realidade, a poluição da praia é como se a chuva lavasse toda a terra firme e levasse esse material para o mar. Isso seria o conceito da contaminação e poluição das praias. Você tem conhecimento de alguma medida que nesse momento está sendo tomada para que esse problema seja solucionado? Sim, o governo do estado ele está com um projeto de ampliação da rede de coleta e tratamento de esgotos na região toda da litorânea, incluindo bairros que chegando até a região
do olho d'água. Então esse processo é um processo que vai levar 2, 3, 4, 5 anos, seria caracterizado como processo de médio e longo prazo, e esse processo vai diminuir, sem dúvida, a carga de esgoto que chega hoje de forma não tratada às praias. A questão de curto prazo, estão sendo feitas fiscalizações pela Vigilância Sanitária, pela própria CAEMA, para identificar esses pontos de lançamento de esgoto irregulares. Na Ponta da Areia, por exemplo, existia um grande ponto de lançamento que foi eliminado. A Ponta da Areia, recentemente, tem sido uma praia em alguns pontos que tem condições bem favoráveis. E era uma praia considerada uma das praias mais contaminadas de São Luís. Então, isso é um exemplo claro de como uma ação de curto prazo, mesmo não tendo uma rede de esgotos ainda na cidade inteira, ela surte resultado. Tá certo, Márcio. Obrigado pela participação. TV Web Casumbá, falando de turismo com atitude.